A live já vai começar. Enquanto isso, você que ainda não se inscreveu no canal, já vai se inscrevendo e ativando o sininho, pois em janeiro teremos mais novidades. E qualquer dúvida é só mandar para o nosso físio, Hugo Gil, só aqui no O Físio Responde. Vem com a gente! Café com os Físios. Essa hora eu tô saindo do plantão, deve estar no transporte, indo pra casa. Né? Ainda tem muita gente ainda que tá no plantão, vai entrando aos pouquinhos mesmo. Pois é, desse jeito. Quem tá entrando aí já vai falando aí de onde vocês são, né? Se de qual área da física, se é da área de intensiva mesmo, falando com a gente. Show de bola. Renatinha, quero primeiramente agradecer, né, você por aceitar, né, logo de cara o convite, né, de estar fazendo essa live aqui comigo, né. Obrigado pelo carinho, obrigado pela força, né, e sempre estar me apoiando em tudo, tá? Obrigado por tudo. É uma honra, tô feliz demais. A gente tá ensaiando essa live faz tempo, né? Mas a gente cheio de compromisso, coisa para fazer, a gente não consegue. Muita correria. Muita correria. Muito legal estar aqui hoje, quero agradecer demais. E bem-vindo à cidade aí, espero que o papo seja bom para todo mundo. Perfeito, show de bola. Vamos esperar isso. O pessoal já está entrando aqui, já tem uma quantidade, mas depois fica gravado, né? Qualquer coisa, quem entrar um pouquinho depois fica gravado. Tá show de bola. Hoje a gente poderia iniciar falando sobre os exames, né, laboratoriais, né? A gente pode estar separando os principais, né? Que são as séries vermelhas, séries brancas e as plaquetas, né? Que eu acho que seria interessante estar dividindo assim, os principais, né? Se você quiser acrescentar mais algum, que acho interessante estar acrescentando, né? Acho que seria legal, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em ler exames, né? Porque a gente acha que ler exames é simplesmente verificar o que o paciente tem com o que o valor de referência, né? Sim. E não é sobre isso, né? A gente precisa entender e contextualizar o exame. Então, de acordo com cada patologia, com cada perfil do paciente, alterações que poderiam ser patológicas para algumas pessoas não serão para outras, né? Sim. E além disso, a gente precisa passar uma lupa cinético-funcional nos exames, porque a gente acaba tendo aula de exames, geralmente, não é profissional fisioterapeuta, geralmente quando a gente tem exames laboratoriais, ou é médico, ou é farmacêutico, ou é biomédico, que tem outras ferramentas, não é? A leitura dele é muito diferente da nossa, né? com a clínica, com a parte fisioterapêutica, né? Isso que eu acho legal é ter com o fisioterapeuta, né? Que a gente vai associando os dados, né? Exatamente. Eu venho estudando muito nos últimos tempos a construção do conhecimento na área da saúde através do raciocínio clínico. Isso já é bastante difundido nas academias médicas. Eu faço parte da Academia Internacional de Raciocínio Clínico, eu sou a única fisioterapeuta. Então, assim, no universo de mais de 1000 pessoas, né? Então, a gente acaba tendo ensino pouco articulado, com pouca transversalidade, e isso vai impactar muito na nossa interpretação de dados, e inclusive de exames laboratoriais, né? Então, o que eu falo, valores a gente acha em livro, mas assim, você correlacionar com a clínica, que é o difícil, né? Exato. São os dados, o que o paciente te conta, né? Tem um professor que fala sempre isso, o que o paciente te conta sem falar. E exames é sobre isso. Então, quando a gente avalia um hemograma, por exemplo, eu preciso contextualizar as patologias. Por exemplo, quando eu penso num paciente pneumopata crônico, né, um DPOC grave, um paciente que já cursa com hipoxemia, quando eu vou avaliar a série vermelha, eu vou ter um olhar. Se eu pegar um renal, eu vou ter outro olhar. Então, por exemplo, né, para o DPOC, a gente sabe que a hipóxia ela pode estimular a liberação de eritropoetina. E aí esse paciente ele pode ter mais hemácias e mais hemoglobinas, que é o que a gente chama de eritrocitose, do que um paciente normal, rígido, que não tem nada. E o que significa isso, né? Quando você pega uma gasometria, por exemplo, pode acontecer desse paciente estar com uma saturação baixa, né? Um GOLD 4 da vida, que é geralmente o que vai acontecer esse tipo de eritrocitose, e aí ele
pode estar com a saturação baixa até a O2 normal. Sim. E aí a gente não correlaciona os dados. Você olha a gado e não olha o hemograma. E isso é muito O todo, né, do paciente, né? Correlacionar isso. E uma coisa interessante que você falou, justamente pelas hemácias estarem mais com uma concentração, né, maior de hemácias, isso pode fazer com que o sangue fique mais viscoso e que faça com que tenha mais força para poder jogar para o ventrículo, né, do ventrículo direito lá para o pulmão, podendo desenvolver o copo pulmonar, né? Uma das causas de copo pulmonar, né, no DPOC, né, por conta do sangue estar mais viscoso e tendo que botar mais força lá para o ventrículo, né, do ventrículo direito para os pulmões, né? Uma coisa eles acabam tendo, não são todos, né, pacientes que fazem eritrocitose, geralmente são pacientes já numa fase mais avançada da doença, eles acabam tendo uma compensação da hipóxia relacionada à troca gasosa com transporte. E aí a gente só tem que lembrar o seguinte, né, que saturação de O2 nada mais é do que a porcentagem de hemoglobina ligada ao oxigênio em relação a uma hemoglobina que estivesse saturando 100%. Então, se eu tenho muitas hemoglobinas, eu vou precisar de mais oxigênio para ter 100% de saturação. Né? Imagina assim, ó, que você tem, né, 10 mil hemácias, 10 mil hemoglobinas. Se dessas 10 mil hemoglobinas, 10 mil estiverem ligadas com oxigênio, 100% das hemoglobinas estão saturadas. É isso que vai aparecer no oxímetro de pulso. Sim. Agora, quando você tem 15 mil hemoglobinas e dessas 15 mil, 10 mil estão ligadas ao oxigênio, você vai ter uma saturação de 84, 85. Mas você percebe que não tem menos oxigênio. Né? O paciente está compensando aquela hipóxia com transporte. Sim. E aí, a PaO2, né, que é o oxigênio dissociado da hemoglobina, acaba ficando normal, porque eu levo mais oxigênio, embora eu tenha menos troca gasosa. Sim. Então, não dá para olhar a gasometria sem olhar o exame, o hemograma. E aí, o que você fala, né, com relação ao paciente que faz corpo pulmonar na DPOC, esse é um dos fatores, né, não é um fator tão impactante quanto, por exemplo, o uso de corticoide sistêmico, né? E mesmo o aumento da pressão intratorácica pelo tamanho do tórax, do pulmão e tudo mais, eles acabam tendo muita complicação, mas esse aumento da viscosidade sanguínea também exige mais do ventrículo direito. Então, assim, ó, ler série vermelha precisa trazer para o holofote cinético funcional, senão não tem justificativa da gente ler. Uma outra coisa. Se eu tenho o contrário, o renal, né, quem produz a eritropoetina é o rim. Portanto, se eu estou falando de um renal crônico, eu vou esperar uma anemia, porque ele não tem eritropoetina. Então, ele não vai ter a mesma reposição de hemácias e hemoglobinas como um paciente, como uma pessoa normal. Então, tudo depende do contexto, né? E, por último, né, daí eu passo a palavra para você. Quando você está falando de hemoglobinas, de hemácias, eu preciso relacionar isso com plasma, né? Então, qual é a concentração de glóbulos vermelhos em relação ao plasma? O nome disso é eritrócitos. E aí, quando eu vejo esse valor, eu preciso, de novo, dar um diagnóstico cinético funcional. Por exemplo, quando eu tenho, né, alterações importantes e tenho uma redução, significa que eu tenho mais água, mais plasma do que hemácias. Então, eu estou com uma pressão hidrostática muito aumentada, tem muito líquido. E aí, isso pode acontecer por anemia, porque o paciente está com poucas hemácias, então, quando faz essa relação, ele acaba tendo uma redução de porcentagem. Pode ser por hiperidratação. Então, o paciente recebeu muito fluido e pode acontecer isso. Qual que é o meu cuidado enquanto fisioterapeuta? Né? Então, assim, se eu tenho um aumento de pressão hidrostática, eu preciso tomar cuidado com o edema agudo de pulmão. Porque ali dentro do parênquima pulmonar, eu tenho toda uma organização pressórica com relação à pressão alveolar, a pressão dentro do vaso, dentro do capilar, e a pressão do plasma, ela é muito importante. Então, se eu estou avaliando, né, e eu tenho aí um eritrócito alterado, uma redução, quer dizer, eu tenho mais água do que hemácias,
eu posso pensar que tem um aumento de pressão hidrostática e isso pode levar a edema agudo. Eu vou ter que tomar cuidado com pressões, por exemplo. Sim. Se eu tivesse que reduzir pressões, eu não reduziria nesse momento, né? Ok. O contrário traz impacto na minha prescrição de exercício, porque o paciente está desidratado. Então, eu não posso fazer uma atividade que aumenta a demanda metabólica e que faria ele perder água, por exemplo, um treino aeróbico, um ciclo ergômetro na cama. Então, eu tenho sempre que fazer essa avaliação conjuntural junto com a doença, mas eu falo, né, da lupa fisioterapêutica. O que isso significa para mim? Para a minha avaliação e para o meu diagnóstico cinesiológico e funcional. E isso norteia a conduta, né? Muda completamente o que você vai fazer com o seu paciente. Com certeza. Com certeza. Tudo influencia, né? Porque o nosso corpo é todo interligado, né? Que eu falo. Uma coisa dá problema no fígado que vai ligando com outros sistemas, né? E vai levando a complicação. E uma coisa que eu acho interessante também, que você falou a respeito do edema agudo, é olhar também o balanço hídrico, né? O balanço hídrico eu acho que é interessante também para a gente poder saber se está muito positivo, muito negativo, que vai estar influenciando também nisso, né? Se dá muita água, até para a intubação mesmo, né, do paciente. Isso, então assim, você vê que exame laboratorial sozinho, só comparando o valor de referência com o valor, não te fala nada. Não. Você vai ter que consultar a clínica, né? Porque assim, sim, como eu falei, isso pode acontecer por uma hiperidratação, por uma anemia. Então, qual foi a causa de base? Pode ser uma insuficiência renal, e aí por isso ele está com balanço positivo. Então, eu preciso sim, realmente fazer uma avaliação sistêmica e lembrar que o paciente ele não está com um sistema doente, ele está doente. Eu tive uma desordem primária em algum órgão e sistema, mas eu tenho uma interligação, né, repercussões sistêmicas de qualquer alteração homeostática. Então, eu não posso achar que a doença renal vai estar lá no rim. Não, ela é uma doença sistêmica, ela vai alterar toda a conformação orgânica. A doença cardíaca, a doença hepática e assim por diante. Então, eu fico muito preocupada com essa questão do raciocínio clínico, pensando no diagnóstico cinético funcional. A gente perdeu um pouco a identidade na UTI, sabe? Eu tenho sim, sempre essa sensação que o fisioterapeuta ele se diluiu dentro da unidade de terapia intensiva. A gente pegou um pouco da identidade do médico, um pouco da enfermagem, e perdemos a nossa essência, que é o cinesiológico, não adianta. Funcional. Associar aquela informação ao funcional, é o que eu sempre falo. Associar ao funcional. Que as pessoas meio que se perdem. O que eu vou fazer com essa informação? Não sei. Né? Isso que é difícil, né? De a gente... Não é? Exatamente. A gente, quando, por exemplo, vê transaminases, né? Que é um outro exame, você está olhando o fígado, eu estava falando do coagulograma, não existe olhar coagulograma, a gente fica ali olhando plaqueta. Sim. Só que o fígado, ele é responsável por 16 dias de coagulação. Às vezes o paciente está com a plaqueta normal, lá com 200 mil plaquetas, e ele está com uma alteração em outros fatores de coagulação. E aí ele pode sangrar, e eu falo, mas ele estava com plaqueta normal, o que aconteceu aqui? E eu não olhei as outras vias de coagulação hepática, né? E a gente se preocupa muito com o paciente com distúrbio de coagulação, a gente tem muito medo de sangrar. Mas vou contar para vocês, a maior complicação não é sangrar, não. A maior complicação é a gente induzir a formação de trombos. Então, por exemplo, um paciente que está hipercoagulando, quando eu olho vias como a ATP, né, que é o tempo de protrombina, a TTPA, tempo de protrombina ativada, e esse tempo está muito curtinho, muito abaixo do normal, eu tenho que entender que esse paciente está hipercoagulando. E aí, às vezes, ele tem plaqueta normal, não precisa ter plaquetocitose. É a via de coagulação que está hiperestimulada. Por exemplo, num paciente assim, eu vou tomar muito cuidado com atividades de impacto. Então, se eu estava pensando em fazer um treino com carga, por exemplo, que vai ter lesão, porque é normal, precisa, é um paciente que hipercoagula. Eu tenho que tomar cuidado porque ali eu posso formar um trombo. Então, a gente vai norteando, readaptando. E, de novo, não é para suspender o movimento, não é sobre isso. Mas você ajustar, né? Eu sempre falo assim, quando a gente prescreve a fisioterapia na UTI, muitas vezes a mesma conduta, ela tem
objetivos diferentes, né? O médico pode prescrever, por exemplo, amoxicilina para uma laringite, para uma pneumonia ou para uma infecção de trato urinário. E aí ele muda a dose, ele muda a posologia, porque ele está pensando no alvo que ele quer. E a mesma coisa é a conduta fisioterapêutica. Às vezes eu vou fazer um treino aeróbico pensando em melhorar a glicemia do paciente. Eu vou fazer um treino aeróbico pensando em aumentar o metabolismo de droga do paciente, né? Tem paciente que demora muito para metabolizar a sedação, eu preciso fazer ele se movimentar, porque eu aumento o débito, aumento o duplo produto, eu passo mais sangue pelo rim, e isso acaba, né, aumentando a excreção do fármaco. Então, ó, é o mesmo exercício, só que para eu prescrever com segurança, eu preciso fazer essa análise toda. Então, assim, junto, né, o conjuntural de tudo, ela precisa fazer, é uma conversa, sempre, né? Você vai estar sempre conversando com os exames. Então, dentro do coagulograma, o que vem? Ah, plaquetas, ótimo, mas eu preciso olhar TP, TTPA, e se o paciente for um hepatopata, né, se ele tiver alguma alteração de transaminases, aí eu vou ter que olhar a ALT, a AST, as transaminases hepáticas de alguma forma, eu vou ter que olhar as outras vias de coagulação também, porque aí eu posso ter alteração tanto para hipercoagulabilidade quanto para hipo. E aí o paciente pode ou sangrar, ou fazer trombo, e não tem nada a ver com a plaqueta, né? Pode ter a ver com outras vias de coagulação. A mesma associação a gente precisa fazer com série branca, né? Então a gente olha leucócitos e está infectado, né? Muito bom. E aí, às vezes não está, né? Um asmático em crise, principalmente se ele foi eosinofílico, ele tem leucocitose, né? E ele não está, né? Então, porque a gente precisa lembrar que leucócito é soma de células. Então, eu vou ter ali células que são imaturas e que vão evoluir na vida, né? Sim. Então, eu começo com monócitos, vai evoluindo bastante. E isso casos até virar eosinófilos e neutrófilos. Então, não basta olhar o leucócito, eu tenho que olhar qual célula cresceu, né? Qual célula está aumentada e contextualizar. Eu preciso entender o que está acontecendo com o meu paciente de maneira conjuntural. Um paciente com tumor, com câncer, pode ter leucocitose. Um paciente asmático pode ter leucocitose. Então, não necessariamente esse aumento de leucócito é um quadro infeccioso. E aí, eu preciso associar com outros dados do meu paciente para fechar. É infeccioso mesmo? Qual foi a célula que cresceu? Cada célula que cresce me conta o que é pacientes asmáticos, principalmente. Então, a gente quer saber se eles são neutrofílicos ou se eles são eosinofílicos. E aí, o eosinofílico, Hugo do céu, é aquele asmático beozento mesmo, sabe? Assim, você olha a cor dele, né? É aquele asmático que ele não é só asma, ele é reativo a um monte de coisa, tem alergia cutânea, alergia alimentar, ele é errado, né? É o cara que você não deve namorar, porque vai te dar trabalho no dia dos namorados, se é frio, né? Ele já acorda catarrento. Vai dar ruim, você não pode passar um perfume, que tá lá, broncoespasmo, grameira, né? Coloca no Tinder lá, não sou asmático eosifílico, porque vai te ajudar muito. Então, assim, não é? E o que interessa para o fisioterapeuta isso? Para o médico, ele determina se o paciente vai fazer imunoterapia, por exemplo, através disso. Geralmente a asma eosinofílica faz imunoterapia, tem boa resposta. O pessoal fala, vacina, né, para asma. O neutrofílico não tem tão boa resposta. Agora, para mim, por exemplo, o eosinofílico é o cara que responde mal ao exercício. Mas não é que ele responde mal ao exercício. Ele precisa de um período de aquecimento muito maior. Porque ele responde muito mal ao rebote colinérgico. Então, é aquele paciente que é assim, ele precisa liberar adrenalina do exercício lentamente. Porque se ele faz um boom, ele vai fazer um rebote colinérgico, vai começar a liberar acetilcolina e a acetilcolina é reativa nele, vai fazer broncoconstricção. Então, é aquele cara que vai fazer exercício e entra em crise, ele vai fazer crise asmática. Então, olha isso, eu estou olhando o mesmo hemograma, né? Mas mudou tudo, né? Mudou tudo, porque eu contextualizei. Então, eu estou vendo um asmático, cresceu eosinófilo, eita, é asmático eosinofílico.
Então, a minha conduta com esse paciente, eu vou ter que fazer um treino muito crescente, aumentar muito o tempo de aquecimento, eu vou focar muito no exercício cardiocirculatório para ele. Se ele é asmático neutrofílico, pouco em pouco, vou treinar 5 minutinhos de aquecimento para ele, tá ótimo, e eu não vou ter tanto medo dele descompensar durante o exercício. Então, você vê, e outra coisa também que é importante, né? Quando o eosinofílico entra em crise, ele entra em crise. Ele entra em crise, de verdade. E o asmático não responde bem à não invasiva. Então, não é um cara que eu vou insistir em não invasiva. Eu até sei lá se ele tiver critérios. Mas é o paciente que, se eu ficar galinhando a não invasiva, eu vou entubar ele parando. Porque ele entra em crise de verdade. Ele evolui rápido e mal. Então, é tubo. Se é um paciente neutrofílico e está em crise e teve resposta não invasiva, eu vou manter. Né? Se em 2 horas eu melhorei hipóxia, diminuí o trabalho respiratório dele, é um paciente que eu confio mais em deixar em não invasiva. Né? O conceito não é muito claro com relação à ventilação não invasiva para asmático. O DPLC responde bem. O asmático fica ali naquela zona de penumbra. Agora, eu olho o hemograma e eu vejo o que cresceu nos leucócitos. Eu determino conduta. Falei, esse aqui não dá para galinhar na não invasiva, não, gente. Ele vai cursar mal. Se for eosinofílico. Se for neutrofílico, eu posso pensar em tentar resgatar ele com não invasiva. Então, a gente precisa realmente contextualizar o paciente e conversar todos os exames com a patologia e com o momento que o paciente está. E aí você consegue tomar uma conduta mais segura e ter um diagnóstico cinético funcional mais preciso, né? Que é o que a gente fala de pôr lupa fisioterapêutica nas coisas tudo. Senão a gente acaba trazendo aí mais complicações do que benefícios para o paciente. Aí sabe o que é pior? O paciente não morre no nosso plantão, a gente fala, nem fui eu que matei. Vai deixando pro próximo plantão, é assim, né? Aí, não morreu no meu, tá tudo certo. Aí, meu Deus. É assim mesmo. Foi um coleguinha que ativa a Dona Celeste, né? E foi bem você que deu uma boa ajuda aí para tudo isso acontecer. Muito interessante. Uma coisa que você falou a respeito dos leucócitos, eu achei interessante, porque, assim, às vezes a pessoa não estuda um paciente porque está com leucocitose. Mas não olha o histórico, porque está com o leucócito está caindo. Se o leucócito está caindo, por que você não vai estubar o doente? Né? E olhou todos os dados clínicos, passou no TRE. Ah, mas está com leucócito de 14 mil, por que você não estuba? Aí a pessoa não olha tudo. Ah, tá com não vou estudar, está com leucocitose. Gente, associar as coisas, é o que a Renata está falando aqui pra gente, né? Associar. Né? E a gente sempre fala, né, de curva de leucograma, né? Porque, ó, eu posso estar com 20 mil leucócitos. Se ontem eu estava com 27 mil, meu quadro é 1. Eu estou com 20 mil leucócitos. Ontem eu estava com 15 mil, meu quadro é outro. Você percebe? Qual é a curva de tendência desse leucograma? Né? Eu estava com leuco de 27, baixei para 20. Gente, leucócito não enxuga rápido. Melhorou, sarou a infecção. Não é do dia para a noite que os leucócitos voltam para o lugar para 10 mil. Não é sobre isso. Não. Então, ó, a curva é descendente, estava 27 mil, está com 20 mil. O paciente passou no TRE, como o Hugo falou. Tem clínica para estudar, um abraço, tira o tubo. Agora, se for o contrário, o paciente estava com 15 mil e hoje está com 20 mil. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Muito provavelmente ele está com uma nova infecção, ele tem alguma outra causa aí que está fazendo leucocitose, porque a tendência do leucograma é crescente. Então, eu preciso sempre, quando eu falo em série branca, além de associar com a clínica, fazer essa curva aí. Uma outra coisa que a gente precisa sempre fazer curva de tendência é enzima cardíaca, né? A gente perde muito o timing da reabilitação facial na UTI. A gente tem medo. Sim. Então, assim, a gente sempre reabilita para menos, de medo do paciente descompensar. Mas se você sabe avaliar bem enzimas cardíacas, isso não vai acontecer. Por quê? Você vai avaliar, por exemplo, curva de troponina, né? Geralmente troponina e CKMB é o que fecha o diagnóstico de infarto agudo, né? Porque as mioglobinas, elas são muito inespecíficas. Por exemplo, uma mioglobina alta para um paciente que tem uma escara, ela não tem valor para a gente. Agora, se é um paciente não tinha nada, aumentou a mioglobina, você põe atenção. A mioglobina ela é interessante porque ela é a primeira enzima que aparece. Então, aqueles infartos que demora para subir, por exemplo, tem paciente que demora 12 horas para aparecer troponina. Então, é o paciente que teve pré-cardialgia, teve mioglobina elevada interna, né?
para ver se a troponina vai aparecer depois, porque ela é uma enzima que pode subir depois de 4 até 12 horas do infarto. Sim. Só que aí você achou a curva de enzimas. Tropo tá lá, né? Tropo T, que é específica para coração, a tropo I ela é mais do pâncreas. Ó, de novo, né? A gente olha a troponina e não olha qual é o tipo. Então, não olha qual é o tipo de troponina, né? Mesma coisa é CK. Tem CK1, CK2, CK3, né? Tem vários tipos. Alguma é para cada coisa, né? Tem do cérebro, tem de cada parte do nosso corpo, né? Tem que olhar qual é a específica do coração, né? Que a gente está avaliando. Exato. E aí, o que eu tenho que fazer, então? Vai subir, o paciente está infartando. Enquanto tiver o processo isquêmico ativo, as enzimas estão subindo. Então, não adianta eu olhar uma enzima. Eu vou ter que olhar a cada 4, 6 horas a curva de enzima. E é colhido mesmo, é protocolo. A cada 6 horas, os pacientes que têm uma coronariopatia precisa ter colhido enzimas cardíacas. E aí você vai ver que ela vai subir. Quer dizer que ainda está em obstrução, o coração ainda está em sofrimento, está fazendo processo isquêmico, está necrosando. Chega uma hora que ela estabiliza. E aí, o que você entendeu? O processo isquêmico deu uma segurada. Ou porque entrou com medicação, trombolizou, enfim, não sei o que aconteceu. Vou saber, porque eu vou olhar, né, a clínica geral do paciente. Estabilizou. Aí ela vai ter ali um platô e aí ela começa a decrescer, ela começa a enxugar, ela começa a ser reabsorvida. Lembrando que a enzima, né, gente, é uma substância, não só a enzima, a troponina não é uma enzima, ela é uma proteína, mas são substâncias que ficam guardadinhas no cardiomiócito. Toda célula tem uma enzima que degrada. Quando essa célula sofre e rompe a membrana, a enzima ou a proteína vai ser liberada para fazer a autólise, para limpar ali a sujeira, né? Então, não pode ter enzima. Se tem enzima é porque aquela célula morreu. A mesma coisa para as enzimas hepáticas, pancreáticas, assim por diante. É porque eu tive lesão daquele tecido e a enzima foi liberada. Então, eu tenho que ver o contexto geral do paciente para entender por que aquela enzima está crescendo. Então, no caso do coração, subiu. Opa, aqui ó, é repouso, mas é repouso mesmo, né? É aquele paciente que vai ficar deitado, vai fazer xixi na comadre, não vai sair da cama, porque a enzima está crescendo. Platô, eu ainda seguro. Quando ela começa a decrescer, eu já posso começar a primeira fase da reabilitação. E aí eu preciso ler eletro, né? Não basta olhar enzimas, porque aí eu preciso ver como é que está esse supra. Ele está suprando ainda? E esse supra, porque o supra ele tem amplitude, né? Quando eu olho uma onda eletrocardiográfica, no supradesnivelamento, por exemplo, a onda S, ela não tem força para descer para o quadrante normal dela, porque morreu ali aquele pedaço, né? Ou está inflamado, ou sofreu. Então ela vai ficar alta, ela não tem força para descer para o quadrante dela. E aí ela traz a onda T junto, porque ó, S, a T vem na sequência. Então ela não vai grafar no eixo dela, ela vai grafar acima. Então, suprou a ST. Eu sei que ali é infarto grande, pegou ventrículo, né? E aí você vai ter que ver qual derivação. Né? Isso. Você vai olhar qual derivação está suprano, porque cada derivação é um pedacinho do coração que eu estou lendo no eletrocardiograma. Qual derivação pegou? Eu olho a derivação, eu sei que parede do coração pegou, eu sei que área do coração está isquemiando. E aí eu olhei o eletro, olhei curva de enzimas. Você vai ver que o supra, no começo, ele fica super agudo. A onda aqui, ela fica bicuda, ela vai lá para baixo, aquela zona, né? À medida que estabiliza o processo isquêmico, você vai ver que ainda tem supra, mas ele vai descendo. E a Q vai normalizando. Enzimas em declínio com eletro tendencioso, né, de supranormalizando e que também eu começo a reabilitar. Eu já começo a preparar esse paciente para sair da cama. Eu já preciso fazer a fase 1. Então, não precisa esperar 5 dias de pós-infarto, que é o que o pessoal protocola. Tem paciente que vai precisar de 5 dias, porque são infartos gigantes. Então, você vai ver que não teve melhor e realmente é repouso absoluto. Mas a grande maioria não é isso que acontece. E a gente perde a primeira fase da reabilitação do paciente. E aí a gente manda para a enfermaria, para o quarto, sem cumprir essa primeira fase. E isso para funcionalidade. E, inclusive, existem estudos muito bons, né? Sem viés metodológicos, mostrando que quando a gente consegue fazer a primeira fase da reabilitação, você diminui a chance do paciente ter insuficiência cardíaca posterior ao infarto agudo do miocárdio. Porque aquela área que morreu, eu reperfundo, eu ajudo na reperfusão. Eu diminuo ali todo o processo inflamatório quando eu reabilito. Então, assim,
Aquele paciente que tem uma predisposição, principalmente em infartos grandes, a evoluir em CC, eu vou diminuir. Não, pode ser que eu não consiga zerar a chance dele ser em CC, mas que eu vou diminuir bastante a intensidade da insuficiência cardíaca, eu vou. Então, a gente não pode perder esse time, né? Mas eu tenho que saber ler exames, eu tenho que saber ler enzimas e associar o quadro, associar o eletro. Não existe exame isolado, né? Isolado Exame não quer dizer sozinho. nada. Você só olhou o exame, meu Deus, tá com... Não, vamos associar a clínica, né? Associar todo o quadro do doente. Exatamente. Perfeito. Calma, irmão, vai dar tudo certo, né? E ainda, assim, olha como a gente viaja, né? Começamos a falar de hemograma, passando pelo coágulo, falei de transaminase, entrei em enzimas cardíacas. Você vê que não dá para você falar de exames, pegar uma listinha e falar, olha, esse diz isso, né? Eles estão conversando ali o tempo todo. Não existe receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. Né? E, de novo, porque assim, para o médico a leitura é uma, porque a conduta dele é uma, para o farmacêutico seria outra, para o enfermeiro é outra e para nós é outra. E aí, essa é a beleza do negócio, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo a fisioterapia, isso é omissão. Porque no final, o paciente perdeu um pedaço do tratamento dele. Porque essa visão transdisciplinar e articulada vai ser a visão que vai dar o tratamento completo para o paciente. Então, se um desses atores não cumpre a sua parte, o paciente até pode sair, mas um pedaço do tratamento dele não foi cumprido. Você deixou de fazer aquilo que você deveria fazer para o seu paciente. Né? Então, isso é muito sério, porque a gente está, de alguma forma, privando o paciente de uma abordagem que ele precisa. E mais, essa visão, ela é exclusiva do fisioterapeuta. A visão cinética funcional, ela é nossa. Outro profissional não consegue ter isso, não tem. Né? Então, assim, é uma omissão, é muito grave isso. Mas, de novo, a gente está vendo aí cada vez mais a profissão se organizando, se rearticulando, porque a gente precisa resgatar mesmo tudo isso. E eu faço avaliação para o MEC, né, e tudo mais, e eu sempre estou numa luta, né, porque a nossa grade curricular é de 1984. Não preciso falar mais nada, né? Então, assim, ou a gente reformula isso com transdisciplinaridade, pensando nesse passeio que nós estamos dando aqui como um todo, com raciocínio clínico aplicado, ou a gente vai ficar cada vez mais para trás. Isso é muito grave. Exatamente. Muito sério. Exatamente. A gente tem que procurar melhorar a cada dia. Né? O que eu falo, ninguém nasce sabendo tudo, né? A gente vai aprendendo, engatinhando ao decorrer da vida. Então a gente tem que procurar melhorar a cada dia, né? Estudando, procurando se aprofundar, aplicar o que você estudou à sua prática, né, no hospital, né? Então isso que vai fazer a nossa diferença. Ensinar né? o colega, porque assim, não tem jeito melhor da gente articular conhecimento e aprender do que ensinar. É muito legal essa dinâmica da vida, né? Com certeza. Porque olha que coisa interessante, né? Você está entregando um conhecimento que você teve, você está fazendo um ato de solidariedade ali, né? Você está dividindo o conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, o maior beneficiado é você, porque toda vez que você fala daquele assunto, você sedimenta mais, você acaba tendo mais articulação de saberes, você tem mais consciência do que você está falando, então é muito legal, né? O Napoleon Hill, ele fala, tem uma frase que para mim é super impactante: se você quer progredir, prosperar na vida, você tem que estar com os braços abertos, com uma mão para cima e uma para baixo. A mão para cima é para aceitar a ajuda de quem está lá em cima e sabe mais que você, porque sempre vai ter gente que sabe mais que a gente, graças a Deus. E a mão para baixo é para trazer quem está no degrau de baixo para o seu degrau. Senão não rola, sabe? Não é sobre isso. E esse raciocínio que a gente está fazendo aqui, quanto mais você passa para frente, leva para a equipe, conversa com os colegas, mais articulado ele fica. Até porque ele fica contextualizado na sua realidade também, né? Porque, assim, tem hospitais que são muito específicos de trauma, outros muito geriátrico e assim por diante. Então, você acaba entendendo melhor o teu contexto. Isso precisa ser discutido diariamente mesmo, né? Muda todo o jogo. E aí, quando a gente está falando de leucograma, só para a gente fechar esse assunto de leucograma, eu preciso olhar PCR junto, né? Então, assim, a intensidade de uma inflamação e de uma infecção, ela é mostrada nos leucócitos também, mas não é exclusiva. A proteína C reativa, ela faz parte de um complexo que a gente chama de sistema complemento.
O fígado, quando vê que tá feio o negócio, cheio de mediador químico inflamatório, citocina para todo canto, ele fala, vou ajudar, né? Vou fazer minha parte aqui. E aí ele ativa o sistema complemento e libera aí 16 tipos de proteína C. Essas proteínas, elas deveriam ajudar a fagocitose, né? A absorver ali o processo inflamatório, a pinocitose e tudo mais. Só que tem um problema, ela ativa a liberação de interleucina 6. Né? E aí, qual é o problema de ter interleucina 6? Você está um passo de evoluir para sepse. Né? Porque as interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 2, são mediadores químicos pró-inflamatórios que vai ativar a liberação de outros mediadores químicos anti-inflamatórios. E aí o paciente pode entrar naquele estado de hiperinflamação. Então, quando eu tenho leucocitose e eu olho a PCR, ela está muito alta, e aí a PCR ela aparece em qualquer processo inflamatório, né? Não é só o infeccioso. Então, assim, PCR até 10, a gente está avaliando o risco cardiocirculatório, né? Então, PCR abaixo de 1, que é o normal, o paciente não tem risco, de 1 a 2, o paciente tem risco leve, 3, risco moderado, acima de 4, ele tem alto risco de doença cardiocirculatória, cardiovascular. A partir de 10, aí eu já estou vendo outros quadros inflamatórios. E a partir de 50, eu tô falando de quadro infeccioso. E aí, gente, cresce, mas é assim, ó, tipo, mexeu com o pobre, vem todo mundo da comunidade, é igual. O PCR começa a subir, é rasgado mesmo, é muito PCR. Então, eu preciso ver a intensidade do processo infeccioso ou inflamatório com leucograma, mas eu complemento essa informação com PCR. E, por último, o lactato. Né? Porque aí o que mata se meu paciente está entrando em sepse mesmo ou não é o lactato. Porque o lactato, ele é o ácido lático. Então, quando eu produzo o ácido lático? Quando eu faço a respiração anaeróbica. Então, assim, o lactato normal é até 2. Então, quando você tem aumento de lactato, é porque está aumentando a anaerobiose, a respiração anaeróbica. E por que ela está aumentando, né? Então, o paciente que entra em sepse, ele tem um monte de fatores para fazer a anaerobiose. Primeiro, o circulatório mesmo, ele vai chocando, perfunde menos, leva menos sangue oxigenado, vai fazer respiração anaeróbica. Mas também porque ele tem trombofilia. Né? A gente viu muito distúrbio de coagulação na Covid, achou que era só da Covid. Não, toda sepse faz trombofilia. Muito menor, menos agressiva que a Covid, sem dúvida. Mas ali na microcirculação, na microhemodinâmica, rola uma trombofilia. E ali não perfunde bem. E aí começa a ter respiração anaeróbica. Uma outra coisa é que a respiração anaeróbica também pode estar associado a baixa oxigenação. Então, a PaO2 baixa me mostra que o tecido está mal oxigenado. E aí você vai olhar pulmão, né? Fala, opa, o que está acontecendo aqui? É troca? O que eu tenho, né? É transporte? Vou ter que olhar o que está acontecendo para essa PaO2 cair. E aí você vai vendo que o lactato vai aumentando. Então, ele é um marcador importante, a gente precisa acompanhar a evolução. Inclusive, quando a gente fica ali naquela dúvida, sabe aquele paciente infectado, você fica naquele limiar, eu mantenho ele no invasivo ou está na hora de intubar? Se a progressão do lactato está em ascendência, ele está entrando em estresse. Então, não é um paciente que eu deixo gastar. Porque ele precisa de reserva orgânica, a gente intuba. Porque ele não vai aguentar, entende? Ele não vai ser resgatado em 24, 48 horas. Não vai. Então, eu não vou conseguir deixar ele em ventilação não invasiva unicamente por 24 horas. Não vou conseguir essa façanha. Então, é um paciente forte candidato à intubação. Não vou ficar galinhando. E, nesse caso, protelar a intubação aumenta a mortalidade. E, ó, só de avaliar laboratório. Claro, de novo, eu preciso saber com a clínica do doente, né? Com todo o mecanismo clínico, né? Exatamente. Exatamente. Tem que pensar Uma no coisa tudo. que você falou que eu achei legal também, essa parte de trombócitos, né? O pessoal também tem medo de mobilizar pacientes com TVT, né? Cara, gente, olha só, tem todo um protocolo. Tem gente lá que já está há uma semana e não está mobilizada. Gente, pelo amor de Deus, é 72 horas de anticoagulante. Por causa da imobilidade, né? Gente, se não mobilizar, é o que eu mais vejo, às vezes fiz falando, mas não pode, deixa ele quietinho lá. Não, gente, já passou 72 horas, tem hospital que é 48 horas, depende do protocolo. 48. Né? A gente não mobiliza o paciente se depois de ter feito a heparina, né, a trombolização, ele tiver um outro pico de dímero D. Então, assim, ó,
Heparinizou, o dímero D continua alto, o dímero D não baixa fácil não, ele demora para baixar. Mas se eu tiver um aumento aí superior a 25% de dímero D, aí eu vou ter que tomar um cuidado, porque ele está fazendo outro trombo, entende? Então tem como eu acompanhar pelo laboratório, e aí às vezes tem que fazer imagem também, né? Uma cintilografia ou uma tomografia contrastada, dependendo de onde está o trombo, para a gente entender o que está acontecendo, mas eu acompanho a curva do dímero D. Porque, assim, o dímero D, ele conta do passado e não do futuro, né? Porque o dímero D, ou D-dímero, as pessoas chamam de maneira diferente, ele é um subproduto da degradação da plaqueta. Então, eu fiz o trombo, depois que faz o trombo, esse trombo, ele sofre ali, vamos falar assim, ó, um acabamento, né? Para não ficar aquele coagulão. Então, esse acabamento, ele vai descamando uma série de subprodutos. Um dos produtos da degradação ali da plaqueta, da agregação plaquetária, é o D-dímero. Então, ele conta do passado, quer dizer que já fez o trombo. E aí eu estou degradando ali o restante da plaqueta. Então, ele vai subir e ele tem que estabilizar, porque ele está me falando do passado. Ele não é para aumentar mais, né? Porque eu ainda não estou num processo embólico ativo. Heparinizou, fez 48, 72 horas, dependendo da dimensão, ele estabiliza, e aí pode demorar alguns dias para ele melhorar, e depois ele cai. Agora, imagina assim, você está com um D-dímero, sei lá, de 20 mil, o normal de D-dímero é abaixo de 500, né? Você está lá com D-dímero de 20 mil, e aí heparinizou, tá lindo, tá ali 20 mil, mobiliza sem medo de ser feliz, mas faça o que for necessário realmente, a não ser que você não tenha pulso na área, né? Por exemplo, você ainda tá com a panturrilha empastada, não tem pulso, aí você vai ter que tomar cuidado. Mas chegou ali, ele estabilizou. Só que aí ele teve um flit, que a gente chama, tava, sei lá, com 20 mil, ele subiu para 35 mil. Não era para acontecer isso. Já era para ter estabilizado e a curva de tendência de cair. Então, existe uma chance aí desse paciente ter feito um novo evento embólico. E por isso o dímero D, ele replicou, né? Ele estava alto, ele aumentou mais por causa do novo evento. E aí precisa conversar com a equipe. Aí não dá para tomar conduta sozinho, porque você vai ter que analisar a imagem, outros dados clínicos, para entender se tem um processo ativo ou não, ou se é um processo que deu e já passou, né? Às vezes precisa de repetir a imagem para ter certeza. Mas é raro acontecer isso, viu? Porque a heparina não deixa, né? Então, principalmente se o paciente está hipercoagulando, ele não está com heparina fracionada. Geralmente ele está com heparina com enoxiparina, né? Que é endovenosa, que é em bomba. Então, geralmente não acontece, não. Mas existem casos que pode acontecer, só para a gente deixar claro aí para a moçada. Sim, claro. A gente tem que associar, né, o laboratório com a clínica do doente, com o uso do medicamento, né, para poder tentar melhorar esse caso, né? Não sei se os fisioterapeutas têm noção do tamanho da nossa profissão. Às vezes eu fico pensando que você não entendeu ainda o que é fisioterapia, porque é maravilhoso, gente. É assim, ó. Se você está doente, você toma um remédio, tem que esperar o remédio funcionar, você fica passivo. A fisio é ativa, né? O cara precisa estar com você, tem que estar integrado, sabe? A gente usa recursos físicos para reabilitar, para fazer a pessoa ter retorno às funções e também para tratar e reverter doenças, né? E isso é sensacional. E eu sempre falo uma coisa, não aceite o diagnóstico clínico do médico. E não é para duvidar do médico. O nome disso é redundância, né? Por que aviação é o transporte mais seguro? Porque tem redundância. Um monte de gente vê a mesma coisa. Então, quando eu estou com um paciente, eu vou trilhar o diagnóstico também. Eu vou colher história, eu vou fazer exame físico, eu vou olhar os exames. E aí eu vou dar um diagnóstico clínico. É óbvio que o diagnóstico clínico do paciente vai ser o do médico. Mas esse diagnóstico que eu faço, ele é muito importante. No caso, né, do fisioterapeuta. Porque aí, ó, quando você trilha o caminho do diagnóstico clínico, você já vai extraindo os dados para o diagnóstico fisioterapêutico, né? Então, ó, por exemplo, você está com uma pneumonia, você vai lá, você vai ver leucócito, você vai ver PCR, você vai ver lactato, você vai ver raio-x. A gente não trata a pneumonia. A fisioterapia não trata a pneumonia, trata pelo antibiótico. Só qual é o problema do cinético funcional da pneumonia? Eu perco área de troca, o paciente pode hipoxemiar,
eu posso ter colapso alveolar ali, aumento do trabalho respiratório. Então, ó, quando eu estou fazendo a investigação clínica, eu já estou extraindo os dados para o diagnóstico fisioterapêutico. E aí eu consigo abordar aquilo que é da minha alçada, né? Daquilo que a minha ferramenta alcança. E tem coisa que a minha ferramenta não alcança. E tá tudo bem. O que eu faço? Monitoro, né? Eu vou avaliar continuamente. Mas tem paciente que não tem que ter grandes intervenções. Na UTI, gente, todo mundo tem que ter intervenção por um motivo. Todo mundo está imobilizado. Então, às vezes, você não vai focar na doença de base. Às vezes, a doença de base está tudo bem, não tem intervenção fisioterapêutica direta. Mas todo paciente que está em terapia intensiva tem uma comorbidade chamada imobilismo. Não tem jeito. E aí, assim, não existe não ter conduta. Não existe, né? Porque, o paciente está aqui por uma pancreatite. Físio não trata pancreatite, realmente não. Mas ele está numa condição de imobilidade. E mais do que isso, né? Eu consigo melhorar a circulação, o débito cardíaco, e com isso eu vou depurando e limpando mediadores químicos inflamatórios, porque eu ativo o sistema linfático. A gente atua em regulação neuroendócrina, né? O paciente que está em UTI, ele tem um monte de estímulo para inverter todo o ciclo endócrino dele. Então, ele para de produzir hormônios androgênicos, como testosterona, e começa a produzir hormônios catabolizantes como o cortisol. Então, o cortisol do cara tá lá no topo. Se você dosar, você fala, meu Deus, né? Primeiro, pelo estresse, do processo inflamatório, da doença e tudo mais. Segundo, porque é um ambiente que está sempre tendo barulho, o paciente não dorme direito. Mesmo sedado, né? Existem estudos que comprovam que a luz azul, a luz verde, ela passa pela pálpebra mesmo com os olhos fechados. E aí, assim, não é um sono real. Então, você tem liberação de cortisol. Aí o paciente começa a catabolizar horrores, transformar músculo em açúcar. Aí ele começa a fazer pico glicêmico. Era um paciente que nem era diabético. Nem era. Mas ele vai começar a fazer diabetes. Porque é resistente à insulina, né? Em todo o mecanismo, né? Entendeu? Então, assim, e nem era problema meu a pancreatite. Mas ele tá num ambiente que favorece outras disfunções, né? Tanto multissistêmicas, mas a funcionalidade, gente, ela não é só para locomoção e para a gente fazer as coisas. Não, hoje em dia a gente já entendeu que funcionalidade, aparelho musculoesquelético, ele integra os outros aparelhos. Então, a gente não tem impacto somente músculo-esquelético, você tem impacto em em outros órgãos e sistemas, né? A regulação, ela é sempre conjunta. Então, assim, UTI não tem jeito. O paciente, não é nada comigo, tá bom, mas ele tem uma comorbidade chamada imobilismo, ele tem uma comorbidade chamada catabolismo, que é de intervenção fisioterapêutica, sim. Então, às vezes, eu não vou ligar para a pancreatite em si, né? Por isso, o diagnóstico fisioterapêutico precisa ser feito. Eu vou avaliar o paciente numa conjuntura global, geral. E aí, sim, eu consigo foco no funcional, né? Porque exercício físico também é remédio, gente. Então, foco no funcional. Exercício físico também é remédio, que a Renata está falando aqui pra gente, né? Quando a gente fala em remédio, né, a Organização Mundial de Saúde, ela define remédio como qualquer substância ou terapêutica que serve para tratar ou diagnosticar. Portanto, exercício é remédio. E a gente fica muito focado na ventilação mecânica, né? E a ventilação mecânica é extremamente importante, mas não esquece uma coisa. Nós somos aptos a atuar na ventilação mecânica porque ela é mecânica. Porque ela é mecânica. Então, ela faz parte do cinético funcional. A gente mexe no movimento respiratório, né? A gente mexe no mecânico. Então, de novo, remete à nossa essência, né? A fisioterapia ela tá pautada na medicina física. E a medicina física ela tem um tripé, que é mecânico, térmico e elétrico. Então, não tem jeito, você não vai escapar disso. Pode procurar o que você faz ali dentro, ele vai estar pautado nesse tripé. Então, mesmo a mecânica ventilatória, a gente precisa se preocupar mais com a mecânica. Eu entubo o paciente já pensando em desmamar, mas eu penso como cinético funcional. 50% dos pacientes que falem, né, que vão à falência de desmame e extubação, eles vão à falência por fraqueza muscular, né? Ou por diminuição de clearance maxilar.
É cinético funcional, né? Poucos são por outras causas, às vezes uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, tal, existe também, mas a grande maioria é fraqueza muscular. E aí a gente não atuou, e aí acha que a culpa não é nossa sim, viu, gente? Porque tinha que ser desde o início da intubação essa preocupação, né, com o cinesiológico funcional do paciente. Exatamente, levando a retencadeia como a pneumonia associada à ventilação mecânica, né, que é causada também pela gente, né, e junto com a enfermagem também, né. Então são coisas, né, que vão desencadear com a demora da extubação do paciente, né. Simples cuidado, uma coisa simples, né, vai levar a pneumonia associada à ventilação, né. Então, a gente tem que E ainda, né, gente, que a partir do 5º dia de internação dobra a chance de morrer, né. Então, assim, tempo é vida. Na UTI, tempo é vida. Então, assim, aquele paciente, vai ficar mais um dia porque infectou, porque pegou, você aumentou a chance dele morrer absurdamente. Então, a gente tem que desculpar mesmo. Entra na UTI, já foi né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu sofri um acidente há algum tempo atrás, eu sempre conto essa história. Eu fiz um TCE, né? Eu precisei fazer uma drenagem hematoma subdural e um subaracnoide. E fiz um hemotórax, porque eu fiquei presa no cinto, uma baixaria. E aí eu lembro que eu fiquei 6 dias na UTI. E aí quando chegou no 5º dia, eu queria ter alta de qualquer jeito. E eles, mas por que você tá morrendo? Porque quando passa do 5º dia, morre. O carro... Mas eu fiz tatuagem cervical, porque eu fiquei presa no cinto, e aí eu precisava ficar lá, porque né, tem que ver se não vai mesmo fazer distúrbio de coagulação, de fazer tomo contrastado de tudo para ver se não tinha coágulo mesmo, porque comprime grandes vasos, né? Sim. E pode fazer trombo depois. E aí eles não queriam me liberar por isso, eu com dreno de tórax. Dói uma vida, dreno de tórax. Toda vez que a física chegava, eu xingava ela horrores. Falava, eu odeio fisioterapeuta. Ela não quer saber, vai andar assim, né? Dói muito, porque pleura é aponeurose, né? Então você sente o dreno passar na pleura, dói demais. Enfim, e aí eu nunca esqueço dessa história. Eu falei, meu Deus, eu já falei tanto que a partir do 5º dia dobra a chance de morrer, que quando foi a minha vez, deu o 5º dia, surtei. Eu queria ir embora de qualquer jeito. Não, pelo amor de Deus, 5 dias não. Gente, muito bom, adorei o papo, maravilhoso. Eu também amei, muito bom, Renato. Obrigado pela participação, tá muito legal. Os dias que você estiver disponível também, a gente pode fazer outras lives com outros temas, tá bom? Pergunta aí pra galera que querem saber. É enriquecedor, né? Tanto para mim quanto para quem está na área de intensiva, quem é acadêmico também, enriquecedor para todos, né? Então, muito bom, muito obrigado pela participação. Porque é aquilo que eu falei, toda vez que a gente fala, né, a gente aprende mais, porque a gente associa fatores e outros dados. A Flavinha Campos aí, beijo pra linda. Manu, maravilhosa, minha amiga. Falando pra gente. Primeira Maria Augusta, linda de viver, coisa gostosa. Obrigada, Magu. Beijo pra você. Muito bom, gente. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui e a gente se vê mais aí para falar de outros assuntos, com certeza. Claro. Estão perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim, Mila. Vai ficar assim, gravado. Vai ficar lá no canal do YouTube e aqui no meu Insta, tá bom? Você pode se inscrever lá. Tá bom? Eu vou lá pro MBA agora. Oi? Vou lá para o MBA agora, tem mais vai lá, gente. Para a correria aí. Então, obrigado pela participação, obrigado a todos, gente, pelo carinho, por todos que participaram da live, né? E pela melhora aqui do nosso raciocínio, né? Com a Renata Teodoro. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Obrigada aí. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Café com Física.